Olá, boa tarde. Espero que estejam todas bem. Deixa eu arrumar meu microfone aqui, meu áudio. Peraí, deixa eu me arrumar aqui. Olá, boa tarde para quem está entrando. A nossa live de hoje, nós vamos falar sobre... Imagine se você pudesse ter o poder de entender como a sua mente funciona. E aí, com base nisso, você conseguir perceber o que te aproxima e o que te afasta do seu parceiro, né? E se você está solteira hoje, o que é que poderia te ajudar a se aproximar de uma outra pessoa e ter um relacionamento muito mais maduro, muito mais descomplicado e muito mais próspero, né? Eu sou a Paula Abreu, eu sou criadora do método A Lógica do Relacionamento e através do conhecimento profundo, nós conseguimos ter acesso a alguns conhecimentos a partir da inteligência emocional, do pensamento sistêmico, com gotinhas de bem-estar, né? Que eu gosto muito de falar sobre a naturopatia aqui no processo. A gente vai conseguir entender como a mente funciona. E essa é só uma das ferramentas. Eu trouxe alguns amigos aqui, para quem já conhece, eles são os nossos amiguinhos do filme Divertidamente, né? É um filme que, inclusive, eu recomendo para vocês, para quem ainda não assistiu. É um filme bem bacana, que nos ajuda a entender como a nossa mente funciona. Paula, o que você quer dizer como eu posso ter o poder de entender como a mente do meu parceiro funciona? Bom, o que eu quero te dizer é o seguinte. Peraí, deixa eu só arrumar aqui um pouquinho, peraí. Eu me formei, me especializei nessa ferramenta e foi muito mágico, quando eu entendi que o meu parceiro não gostava tanto de contato. E aí eu comecei a entender por que eu pensava coisas sobre ele, às vezes tinha raiva, né? Tinha comportamentos infantis frente a algumas atitudes que ele tinha e por mais que eu dissesse para ele que eu não gostava daquilo, ele sempre vinha e repetia o mesmo padrão. E assim foi, até que um dia eu conheci essa ferramenta, entendi como isso funcionava. Do mesmo jeito que ele também começou a entender que eu não gostava de que a minha atenção fosse chamada em público. Talvez isso para você seja bobagem, né? Talvez não gostar de contato também meramente uma bobagem. Por quê? Porque a sua mente opera de uma forma específica. Então, o que dói em um traço não necessariamente é o que dói em outro traço. E é por isso que você fala, nossa, por que você pirou desse jeito só por causa disso? Né? Quem já teve um relacionamento sabe do que eu tô dizendo. Nossa, você ficou toda estressada só por causa disso? Só porque eu falei isso? Nossa, mas eu não te falei nada, não te fiz nada. Não é assim? E tudo isso por quê? Porque o que dói em um não necessariamente dói em outro, né? Aí eu me lembro da minha cara quando eu descobri essa ferramenta. O que eu quero dizer isso pra vocês? Quando eu entendi o porquê dessa dor que ele tinha, ele tem bastante esse traço aqui. Quando eu entendi a dor que ele tinha, né? E o que fazia com que ele não gostasse de contato, então já vou dizer aqui pra vocês, é uma dor de rejeição e essa dor, ela é dada lá quando a gente está na barriga da nossa mãe. Então é impossível você agora, na sua idade adulta, lembrar de tudo isso, saber de tudo isso, né? Então existe ali uma dor. Então ele entende que quanto menos ele tocar, menos quanto ele aparecer, menos ele será visto, menos ele será notado. Então, isso é uma forma, na verdade, de se proteger, né? De se proteger de uma dor da rejeição. E eu não sabia disso. Quando eu descobri isso, gente, vocês precisavam ver a minha cara. Eu falei, uau, eu não acredito. E logo quando eu olhei para isso, eu me senti culpada, eu me senti injustiçada, né? Que eu estava fazendo isso com ele. Eu tive vontade de voltar para casa e falar, me perdoa. Me perdoe porque eu não sabia,
né? E aí eu já tinha tido comportamentos, já tinha falado coisas que machucam, né? Até mesmo, o que nós mulheres fazemos, né? A gente sempre coloca o amor do outro em prova. Será que você me ama mesmo? Será que isso que você tá me falando é verdadeiro? Porque você tá fazendo isso? Então, quando a gente não entende como a mente do nosso parceiro funciona, a gente sim coloca o amor deles à prova, né? E aí eu comecei a entender tudo isso. Quando eu passei por esse processo de entender como a mente do meu parceiro funciona, eu comecei a olhar para ele com uma outra imagem, com outro olhar. Então aquele olhar julgador, aquele olhar crítico, né? Aquele olhar de apontar o dedo, porque você fez isso, porque você... Eu comecei a olhar para ele de uma outra forma, eu comecei a entender aquilo que doía nele, porque eu também já tinha entendido aquilo que doía em mim. Então, quando ele tinha essa dor da rejeição do contato, né? E eu sempre tive uma dor muito grande e uma dificuldade muito grande de gravar vídeos. Você vai falar, você tá de brincadeira, você tá fazendo live simultânea pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, e você vem falar pra mim que você tinha dificuldade de gravar vídeo? Sim, eu já tive muitas travas e eu não entendia por quê. Então, olha só, dentro da minha formação, né, eu sempre trabalhei em recursos humanos, em gestão de pessoas, então sempre dei treinamento, liderei grandes equipes. Eu era, como que se fala aquilo? Gente, faz tanto tempo que eu já nem me lembro mais. Capitã do meu time de voleibol, então eu precisava ali já liderar pessoas. Eu sempre fiz, né, meus atendimentos, os grupos, os círculos, mas falar para a câmera era algo que me colocava numa situação muito desconfortável. Boa tarde, mulheres, sejam muito bem-vindas, tá bom? O tema de hoje é: imagine se eu conseguisse entender como a mente do meu parceiro funciona. Tem muita coisa legal aqui para contar para vocês, que me ajudou muito nessa trajetória, e eu tenho certeza que vai poder ajudar vocês também, como mulheres e como também no relacionamento, caso você já esteja em um, caso você tenha acabado de terminar um, ou se você está solteiro em busca de um relacionamento. Combinado? E aí eu sempre tive essa dificuldade muito grande de falar para a câmera, muita mesmo. Eu busquei vários recursos, até que um dia eu entendi que eu tinha um traço muito forte, de uma dor muito forte, que era a dor da ridicularização. Então ela tinha um grande medo de ser chamada atenção em público, de ser ridicularizada em público, de não saber o que fazer em público. Então, quando eu olhei para essa dor com muito carinho, entendi o que era ela, né? O que ela representava, da onde ela veio. Então, nesse momento você vai fazendo uma conexão com a sua história e você entende os seus bloqueios, né? Você para de se sabotar e você para de ficar criando desculpas na sua vida. E você simplesmente vai lá e faz o que precisa ser feito. E hoje eu tô aqui, graças a essa ferramenta que eu consegui trazer muitas coisas, né, à tona, de entender isso e poder estar aqui, mesmo passando por esse processo que é inevitável, de gaguejar, de não entender. Então, isso estava muito ligado às minhas vulnerabilidades. E quantas vezes nos nossos relacionamentos, ele pode ser de um dia, 2 dias, 2 meses, 10 anos, 21 anos, como eu estou há 21 anos. Talvez você, como dizia Augusto Cury, talvez na questão intimidade você está só na sala de estar do seu parceiro. Quando a gente recebe visita, não é assim? Ninguém entra no seu quarto a primeira vez, ninguém entra no seu banheiro a primeira vez. A visita, ela sempre fica na sala de estar. Será que é assim que você também está vivendo seus relacionamentos hoje? Ou você tem uma intimidade profunda para mostrar as suas vulnerabilidades, aquilo que dói em você? Você tem essa condição, esse conhecimento de se expor para o outro, né? Porque a nossa conexão está nas nossas vulnerabilidades. Não está naquilo que eu gostaria de ser ou mostrar que eu quero ser, mas sim quem eu sou de verdade. E eu vejo que isso hoje é uma grande dificuldade das mulheres e também dos casais. O que mais que eu trouxe aqui pra vocês? Eu me lembro que quando eu entendi tudo isso, eu dizia que parece que olhar pra ele agora deixou ele mais fofo, deixou ele mais apaixonante. É como se, quando vocês brigam, né, quando vocês discutem, quando a gente briga, quando a gente discute, você fala, você fica muito nervosa e ali cria-se um distanciamento, né?
Mas quando você começa a entender essas ferramentas e por que aquilo está acontecendo, porque algo está doendo nele e algo também está doendo em mim, a gente começa ali a trabalhar com as nossas sombras, você dá uma oportunidade de olhar para o outro de outro jeito. Então, peraí, ele não fez isso para me machucar, ele não fez isso para me ferir, ele tá fazendo isso, na verdade, para defender uma própria dor dele, tá bom? E do mesmo jeito eu reajo, né? A gente ainda é uma ação e reação. O que mais? Isso me ajudou a entender. Isso daqui é uma ferramenta prática que eu ensino passo a passo dentro da jornada A Lógica dos Relacionamentos. Então lá, se tiver essência aqui, vai poder dizer como essa ferramenta pode ajudar quando a gente está buscando um relacionamento, ou quando a gente já está em um, ou quando a gente já saiu dele, principalmente mulheres que já estão divorciadas, olha para essa ferramenta e fala, caramba, então era isso que acontecia e foi por isso que a gente não deu certo. Olha que louco isso, né? Então, dentro dessa ferramenta que eu ensino, dentro da jornada, né, da lógica dos relacionamentos, você vai entender como funciona exatamente esses 5 traços de caráteres totalmente diferentes. Cada um com uma dor, cada um com seu recurso. E a boa notícia, nós temos os 5. Nós temos os 5 traços em nós. É claro que em alguns nós temos algo que nós chamamos de predominante, né? São aqueles traços que a gente opera a maior parte do tempo. Os outros nem tanto. E é isso que eu vou te ajudar a entender dentro do processo. Então, quando eu entendo como a minha mente funciona, quando eu entendo a minha dor, quando eu olho para mim, primeiro, quando eu vou para uma relação, eu me coloco mais disponível para entender o corpo do outro, para entender a mente do outro e ver que às vezes numa relação ele não está fazendo isso para me machucar, ele não está fazendo isso para me provocar e nada disso. Ele simplesmente está fazendo isso porque nele algo dói. E quando você tem esse conhecimento, você se coloca à frente, né? E aí você já sabe, e agora o que eu vou fazer? Eu vou continuar agindo como se eu não soubesse ou vou fazer algo diferente daqui pra frente? E isso te coloca numa condição especial, sim, de um superpoder, de dizer, agora eu vou fazer um pouco diferente para daqui pra frente ter um relacionamento descomplicado, maduro e próspero. Tá fazendo sentido pra vocês? A Carlinha disse aqui, ó, sensacional. Essa ferramenta realmente, Carlinha, ela é sensacional. E se você está solteira, você vai conseguir encontrar dentro desse conhecimento de cada um desses traços, primeiro em qual traço eu opero, né? E dentro da jornada, é algo novo que eu tô colocando nesse novo grupo, né? Porque a gente está iniciando essa jornada, essa maratona de lives para que você entenda o que é a lógica dos relacionamentos. Que existe uma lógica por detrás dos relacionamentos. E que se antes eu não sabia, dentro da jornada você vai ter a oportunidade de saber qual é a lógica que existe aqui. Então, para você que está solteira, quando você se entende, você vai entender direitinho que tipo de homem você quer atrair, né? E dentro desse homem, só de olhar para o formato do corpo dele. Lindo isso, né? Lindo isso. E além disso, eu ainda vou trazer algumas coisas muito legais, novas, e eu vou dar um spoiler aqui pra vocês, tá bom? Eu só vou contar lá no workshop, mas me deu vontade, porque eu acho que essa ferramenta é muito legal e eu vou contar pra vocês. Além de você entender como a sua mente funciona, além de você entender como a mente do seu parceiro funciona, você vai entender a sua parte de conflito e a sua parte de semelhança entre os traços de vocês dois. Ainda vai entender por que esses traços traem e são traídos. E ainda vai entender quais são as dores e quais são os recursos de cada traço na cama, na hora do sexo. Já pensou saber tudo isso, mulherada? Bom demais, né? Bom demais. Bom, já dei spoiler, não vou falar mais nada não. Vou continuar falando das ferramentas. O que essa ferramenta não é? Então, olhem só, essa ferramenta é uma ferramenta muito poderosa mesmo. E ela é só uma das que está dentro da jornada da lógica dos relacionamentos. Uma das, mas ela é poderosíssima. Só que ela não é uma pílula mágica. Ela não está disponível somente para quem é especial. Ela não é só para quem tem uma visão, uma mediunidade. Não.
Essa é uma ferramenta que se aprende. Essa é uma ferramenta que você vai ter a oportunidade de estudar, de entender e de experienciar, tá bom? Além disso, uma coisa que eu sempre digo, essa ferramenta não é uma ferramenta para mulheres dizerem, haha, agora ele tá na palma da minha mão, agora eu sei exatamente como a mente dele funciona e agora eu tiro dele tudo que eu quiser. Não, mulheres, essa ferramenta não é para isso. Ela não tem esse objetivo, tá? Por isso que eu falo, a jornada da lógica dos relacionamentos, ela só serve para mulheres maduras que querem viver um relacionamento descomplicado e próspero. Essas menininhas que querem viver só esse joguinho de sedução, de querer ter, sabe? De puro ego, não é aqui. Porque aqui nós trabalhamos através do autoconhecimento profundo e progressivo. É assim que eu gosto de trabalhar, eu não gosto de superficialidade. Então, só usar isso pra paquera, só pra falar que tá dominando a área, não. Essa não é a finalidade do processo, e nem da ferramenta, e nem do meu trabalho, e nem da jornada da lógica dos relacionamentos, tá bom? Que mais que eu tinha pra dizer pra vocês? Eu gosto muito dessa frase. O conhecimento está para todo mundo, mas nem todo mundo está para o conhecimento. E você, será que esse é o seu momento? Será que você chegou o seu momento para se deparar com tudo isso que você não sabia antes? Que você pode ter acesso a tudo isso, entender como a sua mente funciona e logo em seguida entender como a mente do seu parceiro funciona também? E fazer disso um relacionamento diferente, descomplicado, maduro, próspero, para que vocês possam viver em harmonia, né? Ter uma mesma visão, uma visão conjunta do que é relacionamento, do que é sexualidade, do que é família, e poderem seguir com a perna direita, a perna esquerda, do dinheiro e da relação, da sexualidade, muito mais rápido, para buscarem os objetivos de vida de vocês. Eu não sei se vocês viram, eu fiz um post agora há pouco, falando, hoje é aniversário do maridão. E eu digo lá, né, foi uma trajetória, nós já estamos juntos há 21 anos. Então foram 21 aniversários que a gente comemorou juntos. E a sensação que eu tenho é que sempre parece que é um novo ciclo, né? Sempre a gente está focado ali com o diferente. Foram muitas dificuldades, foram muitas alegrias, risos e choros, que a gente passou por isso junto. Por quê? Porque essa visão de relacionamento estava alinhada. Foi dali que nós constituímos a nossa família, né? E que mais do que pai, mais do que mãe, mais do que marido, mais do que mulher, mais do que sócios, mais do que tudo isso, nós sim, quando nós colocamos as nossas vulnerabilidades um para o outro, quando a gente entende o traço de cada um, e ele me acompanha em tudo isso, e a gente vai fazendo o nosso processo de evolução, né, de transformação juntos, a gente chega num ponto que a gente transcende todas essas identidades e a gente realmente se torna parceiro de vida. Não importa o que, pra onde. Tamo junto e a gente não abre mão. Legal isso, né? Queria compartilhar isso com vocês do fundo do meu coração e deixar um beijo grande pra ele, todo o meu amor, todo o meu respeito pela nossa relação e pelo homem que ele é. Tô ficando emocionada, vou pular essa parte, peraí. Vamos falar outra coisa aqui. Que mais? Senão eu vou ficar falando só dele, aí já viu, né? Mas tem coisa dele aqui que eu vou contar pra vocês, tá? Tá. Gente, eu tenho tanta coisa pra falar pra vocês que eu preciso deixar anotado só o que eu vou falar nessa live. Porque senão eu vou estourar o meu tempo e não vou conseguir completar com vocês tudo aquilo que eu precisava para dar sequência de um entendimento, com começo, meio e fim, tá bom? Quantas pessoas vocês conhecem, quantas famílias, mulheres, casais, ou até mesmo você, que tenha passado uma vida inteira para conseguir entender como a sua mente funciona, como a do parceiro funciona e às vezes nem conseguiu entender direito? Quantas famílias tiveram que sofrer e passar por separações, divórcios conturbados, porque não se entendiam? Eu vejo muitas mulheres do lado de cá, muitas. E depois elas vêm para os atendimentos para tentar, de alguma forma, ajustar as consequências disso na vida deles, na vida delas. Então, um divórcio conturbado, um divórcio
amargurado, sabe? Onde as pessoas se separam com raiva, com ódio, com tristeza. Tudo isso tem uma consequência. Tem uma consequência para os filhos, tem uma consequência para você, para ele, tem uma consequência para sua próxima família, tem uma consequência para a próxima família dele. Então, imagina, quantas pessoas não sabem disso e continuam se separando de forma rude, né? De forma rudimentar. Por quê? Porque elas não sabem dessa informação, porque elas não conhecem tudo isso que eu tenho para dizer que está por detrás da lógica dos relacionamentos, tá bom? Quantas mulheres divorciadas eu já ouvi falar, se eu soubesse disso antes, talvez eu nem teria me divorciado, ok? Então, quantas pessoas passaram uma vida sem conseguir entender tudo isso? Quantas pessoas passaram por divórcios, por separações, ou se machucaram nas relações porque não entendiam como a sua mente funcionava, como a do parceiro também funcionava? Quantos términos dolorosos, né, tiveram que acontecer? Talvez você tenha terminado de forma dolorida, tá doendo até hoje. Tem mulheres, gente, que se separam e que ficam assim anos das suas vidas remoendo aquela separação. Ainda tendo uma vaga esperança de que volte, de que o parceiro teve um sonho, surtou e que a separação não existe mais, ou aquelas que ainda continuam investindo, né? Só que elas continuam investindo com a mesma mente, com o mesmo olhar de antes. Você acha que vai ser diferente? Não, por isso que muitos casais falam que vão mudar, falam que vão fazer diferente, mas sem conhecimento, eles continuam repetindo a mesma coisa. Eles tentam, gente, prestem atenção nisso. Muitas vezes não é por maldade que a pessoa volta a errar. Não é verdade. Muitas vezes elas erram porque elas não conhecem, certo? Elas não conhecem. Eu não sabia que o meu marido tinha dificuldade de receber contato, porque ele não é uma pessoa melosa, sabe? Que abraça, que beija toda hora. Ele não é assim. Do mesmo jeito que eu também não suporto ser ridicularizada em público, ser chamada a atenção em público. E então, quando a gente sabe de tudo isso, a gente pode dar um lugar para o respeito, né? Para o entendimento da dor do outro. Eu acho que isso é muito importante para a gente falar aqui. O que mais? Tem uma coisa que eu falo bastante aqui, que é o seguinte. Quando você entende a sua mente, entende a dele, você fala de dor. A gente fala de dor aqui e fala bastante, tá? Porque a gente vai olhar para aquilo que está doendo. Mas também, cada uma dessas pessoinhas lindas aqui, ó, cada uma dessas pessoinhas lindas recebem recursos únicos. E quando eu entendo quais são os meus recursos, eu sei qual é a minha dor, legal. E agora, Paulo, o que eu faço com isso? E aí eu entendo os meus recursos. E eu me coloco à disposição de estar dentro desses recursos. Eu estou no recurso, o maridão, o parceiro, o namorado também se coloca no recurso, porque ele começa a entender. O que acontece? Vocês unem esses recursos. E dentro dessa união, vocês começam a criar uma visão de casamento, de relacionamento, de família, de sexualidade muito mais fortalecida. Paulo, então quer dizer que a gente não vai ter mais problema? Não é disso que eu tô falando. As dificuldades vão vir. O nome que vocês vão dar para essas dificuldades, para essas questões, se ela é leve, se é pesada, se ela é difícil, se é fácil, são vocês. E como é que a gente faz isso? Com base no conhecimento que a gente tem. Então, por exemplo, eu falo que tudo que acontece na nossa vida é neutro. É neutro. Se é bom, se é ruim, se é gostoso, se não é, quem dá esse peso somos nós. É a nossa percepção, não é? A nossa percepção de mundo, do que é bom, do que é ruim. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Eu vou falar a palavra. Jiló. Ai, credo. Tem gente que não gosta. Tem gente aqui que pode adorar. Não é assim que funciona? Então, tudo depende do que é bom, do que é ruim. E eu tô falando, jiló é jiló. Nem é bom, nem é ruim, é jiló. Cada uma que dá a sua própria percepção. Então, nas relações, então, nos traços, no dia a dia, o que é bom, o que é ruim para um, às vezes não é para outro. Porque a visão, percepção, dores e recursos são diferentes. Mas quando eu sei, quando eu entendo tudo isso, eu posso sim fazer um pouco diferente. Beleza? Agora eu quero contar alguns casos para vocês dentro dessas análises de caráter aqui que nós fazemos, né?
e o quanto para te dizer que essa ferramenta existe, que ela é muito importante, que faz toda a diferença. Bom, eu disse para vocês que meu marido tinha muita dificuldade de contato e de falar sobre ele, de falar as coisas que ele pensava, de se expor, né? Ele sempre teve muita dificuldade com isso, principalmente nos nossos primeiros anos de namoro, assim, eu falava, mas você não vai falar nada? Você não vai dizer nada? E eu também não entendia, então cada um ali vai lidando com a sua própria dor, né? Mas quando a gente entende esse processo, a gente vai entendendo que, caramba, eu entendi, ele não contava, porque toda vez que esse traço de caráter se expõe demais, né, ele fica muito vulnerável. E aí ele é obrigado a aparecer e aí aquilo dói, aquilo machuca. Então ele precisa criar recursos ali para ficar sempre escondidinho, tá? Teve um outro caso de uma mulher que passou pelo processo, que era assim, ó. Imagine uma mulher totalmente competitiva, totalmente proativa, totalmente perfeccionista. Tem mulher aí assim? Tá. Aí ela vai e casa com um cara que é totalmente planejador, totalmente detalhista e totalmente lento. Ele tem força para fazer as coisas, mas ele é mais lento. Por quê? Porque ele demora mais para decidir. Então imagina uma viagem. Ai, vamos para tal lugar. Já arrumei a mala, já arrumei o hotel, já arrumei isso, já arrumei aquilo. E ele, pera, eu acho melhor a gente rever a rota. Será que esse realmente é o melhor hotel? E será que não é melhor a gente pegar o seguro do carro, caso dê problema? Observe. Então, uma tem um movimento, o outro tem outro movimento. E aí, quando eles estão ali dentro de uma relação e eles não sabem que isso está acontecendo com eles, porque é assim que a mente deles funciona, eles vão vindo de um empilhamento emocional aqui, né? Nossa, ela, né? Nossa, esse cara aqui é muito mole, não faz nada, tudo aqui sou eu. E ele, nossa, só ela quer estar certa, só ela quer fazer as coisas, só ela quer saber fazer as coisas. Aí você vai pro lado da dor. Aí quando um começa só a olhar para a dor do outro, começa a ter esse empilhamento emocional e a gente acha que é óbvio. É óbvio que ela sabe disso. Ela tá fazendo isso para me provocar, tá fazendo isso para me machucar. E aqui a gente causa esse distanciamento. E nesse caso dessa mulher, eles realmente vieram se separar. E quando ela entrou na jornada, e quando ela olhou para tudo isso, e quando ela viu esses traços presentes, ela disse: meu Deus, era exatamente assim que acontecia comigo. Foi por isso que eu me separei. Eu não suportava essa lerdice dele. E ele, por contrapartida, ele não passou pelo processo, né? Porque ele é homem. Mas o que estava implícito aqui? Esse traço, né, do planejador, do detalhista, ele tem muito claro com ele que ele quer fazer tudo muito direitinho, tudo muito certinho, para não dar merda. Entende? Sabe aquela coisa de dar errado? Ele não suporta isso. Então ele faz a mesma coisa às vezes 2, 3 vezes com medo que aquilo dê errado. Era só isso. Quando você entende isso, olha para isso, talvez você permita que ele esteja mais vezes, né, nesse traço, nesse recurso dele, dando para ele o detalhe, deixando ele tomar conta. E essa daqui, falando, peraí, acho que agora eu vou dar uma recuada. Ou vamos ver junto? Entende? Isso foi só um exemplo que eu trouxe para vocês, tá, gente? Mas são traços bem marcantes que, quando tem isso na relação, você não olha para isso, isso vem de forma muito repetitiva, esses empilhamentos vão acontecendo e aí é colocado assim, ó, um buraco aqui. Quando tem esse buraco, né, quando ela tá na dor e só olha a dor dele, quando ele tá na dor e só olha a dor dela, e acha que tudo é óbvio e que um tá fazendo isso para machucar o outro, você abre aqui, ó, um espaço, né, nesse empilhamento emocional de brigas, discussões, e você só vê o problema do outro, você cria um empilhamento emocional aqui, e nesse momento que vocês se afastam, exatamente assim que acontece, nesse momento que vocês se afastam, vocês abrem um buraco, cada um começa a olhar para uma outra direção, e aqui nesse momento uma outra pessoa pode surgir. E olha, observe que eu coloco essa outra pessoa que pode surgir no meio, porque essa outra pessoa pode surgir tanto para ela quanto para ele.
E aqui, um dos motivos pelo qual as traições acontecem, tá bom? É assim que funciona. Viu uma pequena lógica? Essa é uma pequena, gente, só uma demonstraçãozinha pequenininha do que uma lógica. Então, toda vez que eu não entendo e eu ajo na dor, eu abro um espaço e eu dou um espaço para que uma outra pessoa que esteja nos seus recursos chamem a minha atenção ou chamem a minha atenção. Sim? Faz sentido para vocês? Vai me dando um joinha aí, tá? Ah, quero contar mais um caso. Mais um caso. Gente, caso aqui que não falta, tá? Tem muitos casos para contar para vocês. Mas esse é o seguinte. Imagine duas pessoinhas dessa aqui. Não sei se vocês já viveram algum relacionamento assim, ou se você é essa pessoa, que gosta muito de liderar, gosta muito de estar no controle, gosta muito de sempre estar à frente das coisas, dando grandes ideias, vendo que as pessoas compram as suas ideias, né? E aí essa pessoa se apaixona, não é esse traço, tá? Mas eu vou colocar ela aqui só pra fazer uma representação. Então imagine que essa pessoa se apaixona por uma outra pessoa que é igualzinha a ela. Os dois querem liderar, os dois querem competir, os dois têm dificuldade de se entregar. Imagina como é essa relação. Eu vou te contar. Essa relação funciona assim, ó. Eu só conto pra ela que eu quero que ela saiba sobre mim. Ela, por sua vez, eu só conto pra ele que eu quero que ele saiba sobre mim. E os dois ficam nesse joguinho de poder, de sedução, sabe? No começo é uma coisa muito gostosa. Porque ele quer conquistar, ela quer conquistar, só que é algo muito intenso, entende? Esse traço tem um poder muito sedutor. Enquanto ele não conseguir aquilo que ele quer, ele não vai parar, ok? Só que quando a gente tá falando de relação, porque isso serve pra profissão, relacionamento com família, serve pra tudo. Mas como aqui a gente tá focando nas relações, o que acontece nas relações quando essa pessoa não cede? Quando ela tem dificuldade de expor a sua vulnerabilidade? Ela sempre fica assim, ó, opa, tá indo longe demais, tá indo longe demais. E quando ela vê que o negócio começa a engrenar, ele vai embora. Porque ele sabe que no momento que ele se apaixona de verdade, que aquilo deixa de ser algo de controle do tipo eu consegui, ele entende que ele vai ter que dar o seu coração para outra pessoa. Ou a outra pessoa tá dando o coração dela para ele e ele fala, eu não vou dar conta. Porque ela vai querer meu coração também e eu não tô pronto para dar. E aí ele vai embora. Por quê? Nossa, porque ele é um cafajeste, porque ele me prometeu mundos e fundos, porque ele disse que ia fazer isso, e de repente ele foi embora. De repente, ó a palavra, de repente ele foi embora? Não, porque essa pessoinha aqui, ó, tem uma dor muito grande. Toda vez que ele se vê apaixonado e que ele tem que demonstrar o seu amor para outra pessoa, ele se sente totalmente vulnerável. E ele acredita que sendo vulnerável, a outra pessoa vai poder fazer o que quiser com ele. E ele vai se sentir manipulado. E isso é uma dor que ele não quer viver de novo. Ele já viveu isso na infância e ele não quer viver isso de novo. Então, quando você olha para isso, aí você vai para os recursos dele. Não quero te manipular, você mantém o controle. Gente, tem muita coisa para falar. Imagine, inclusive vou dar um spoiler, tá? Essa pessoinha aqui, no sexo, é aquele que tende a gostar de sexo mais violento. Porque ele sempre quer estar no controle. Mágico isso, né? Muito legal. O que mais que eu trouxe de caso aqui pra vocês hoje? Ah, também tem uma outra situação. Quando eu tenho um oral, vamos colocar uma mulher oral, que é uma comunicadora, né? Que ela tem esse traço. E como funciona? Ela é muito comunicativa, mas ela é muito. Ela sempre quer muito amor, muita atenção. Ela quer receber muito, né? Então parece que por mais que você faça para essa pessoa aqui, ó, para esse traço, parece que nunca é o suficiente, entende? Então ela sempre quer mais, porque ela tem uma dor muito grande que é a dor do abandono. Então nessa dor do abandono eu sempre preciso ter alguém por perto, eu sempre preciso ter alguém para cuidar de mim. E elas inclusive tendenciam a comer demais, quando elas não conseguem falar, quando elas não conseguem dar vazão para aquilo, um buraco no peito que elas sentem. Elas
comem, 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 como se aquilo fosse afogar, né? Como se aquilo fosse curar esse vazio que ela sente no peito. E não funciona. Por isso que muitos emagrecimentos, por isso que muita bariátrica não funciona. Eu, do lado de cá, já conheço mais de 5 pessoas que fizeram bariátrica e que voltaram a engordar. Porque a mente continuava a mesma. Só que a gente não fala de mente gorda por causa da comida. Nós comemos por fome e também nós comemos por questões emocionais. Quando eu trato a parte da minha fome, mas eu não lido com a minha parte, com a minha fome emocional, gente, eu vou ficar mal com isso, porque eu vou querer continuar comendo, né? E aí eu vou engordar tudo de novo. Então essas pessoas que fazem, como que chama aquilo? Da barriga? Que fazem plástica, abdominoplastia, cara, começa a crescer as costas, começa a crescer as pernas. Não dá. Não dá. A medicina, ela é muito importante na nossa vida, mas para algumas coisas ela nos vê em partes. Então assim, eu vou fazer a abdominoplastia, então peraí, eu vou cortar só a parte da barriga. É só aquilo que ele olha. E o resto? E o resto? E a mente? Paula, mas a gente passa por psicólogo antes de fazer bariátrica. Beleza. Será que realmente essa dor que você tem foi diagnosticada? Foi entendida? Foi sanada? Você sabe que dor é essa agora para você poder curar? Ao invés de comer, o que é que você tem que fazer com isso? Fica a dica, tá bom? Então imagine esse caráter aqui, que sempre tem essa necessidade de receber muito. Também se envolve com uma outra pessoa que tem uma necessidade muito grande de segurança, de se sentir seguro. Então imagine um que tem medo de ser abandonado e outro que precisa se sentir seguro. Gente, isso aqui vira um chicletinho. Eles fazem tudo juntos. Tudo juntos, não se separam um minuto. Um tem medo de ser abandonado, o outro tem medo de ficar sozinho e precisa de segurança, precisa de ter alguém por perto. Tá fazendo sentido o que eu tô dizendo pra vocês? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Eu já fui mostrando um pouquinho de todos aqui pra vocês, mas esse é só uma das situações que eu tô trazendo. Eu quero ver se eu trago mais situações dessa pra nossa próxima semana, que eu vou continuar fazendo essa maratona de lives com vocês, e aí eu vou trazer mais exemplos desses traços de caráter para ver o quanto vocês vão se identificando, né, nessas relações, que eu acho que é muito legal. Deixa eu ver se eu trouxe mais exemplos. E a última, tá? A princesinha do papai. Como assim, Paulo? O que você tá falando? Sabe aquela princesinha do papai? Que por mais que ela encontre um homem lindo, musculoso, forte, rico, né? Aquilo que tá sempre ali no patamar, inteligente, tá sempre no patamar ali de desejo das mulheres, por mais que ele seja tudo aquilo que você queria, você está nessa relação de corpo. Então, ele é meu homem, eu sou a mulher dele, enfim. Mas quando eu tenho uma decisão para tomar, quando eu tenho algo importante para resolver na minha vida, adivinha para quem que ela pergunta? Pro parceiro ou pro papai? A princesinha do papai pergunta pro papai, tá bom? Nesse momento, esse homem lindo, maravilhoso, sedutor, se sente menosprezado com isso, porque ela sempre chama o papai. E aqui, então, na parte do corpo, do sexo, do contato, ele tá junto. Mas na hora, sabe, daquele momento que você prova o quanto aquele homem é importante na sua vida, ela delega isso para o pai. E aqui, então, mais um motivo para as traições, ele vem aqui e começa a buscar uma outra pessoa que diz o quanto ele é importante, o quanto ele é inteligente, o quanto que ele fala ajuda na vida dela, coisa que essa aqui não faz. Nesse momento também existe um buraco. E essa pessoa aqui, a princesinha do papai, sempre busca relacionamentos que deem errados para ela sempre poder voltar pro colinho do papai. Mas é isso, gente. São muitos e muitos exemplos, muitas e muitas situações, muitos e muitos casos de consultório, né? Que a gente atende, de grupos das mulheres, falando sobre N situações, e eu espero aqui de alguma forma ter te ajudado, entendendo perfeitamente. Ai, que legal! Muito bom! Se vocês se viram em alguma situação, quero que vocês me mandem, tirem print, né, da live e comentem o que vocês acharam, quais foram as compreensões de vocês, fez sentido para vocês. Mandem para outras mulheres que possam
querer ter também desse conhecimento para que possam viver a lógica dos relacionamentos, né? Viver um relacionamento muito mais descomplicado, muito mais maduro, muito mais próspero. Paula, mas você tá falando tudo isso, de onde você tirou tudo isso, né? De onde veio tudo isso? Então isso é um estudo científico. Ele começou lá com Freud, Haidt, que era um discípulo de Freud, ambos psicanalistas, né? Eles viam, o Haidt começou a ver que o Freud, como psicanalista, atendia todos os pacientes, alguns em mesma situação. Uns se curavam e ficavam muito bem, né? E outros na mesma situação, mesma idade, mesmo tudo, não conseguiam sair daquela situação. Eu vejo muito isso, sabe como, gente? Com depressão, com síndrome do pânico, pessoas de mesma idade. Por que umas conseguem sair tão rápido e outras se afundam? Quando a gente dá um olhar para tudo isso, a gente entende. Por que alguns relacionamentos se reconstroem e outros se destroem de uma vez? Entende? Então, o Haidt ele começou a fazer todo esse trabalho psicanalítico, né? De pesquisas e mais pesquisas. E ele começou a entender que para cada situação existia um formatinho de corpo. Então, cada corpo ali vem trazer pra gente algo, vem trazer ali pra gente uma informação, né? E esse corpinho, ele foi formado desde quando a gente estava na barriga da nossa mãe. Então, o nosso corpo não foi formado quando a gente já estava criança, com 2, 3 anos, não. A gente começa com essa formação desde a barriga da nossa mãe. Então, o Haidt diz que a gente vai passando, desde a barriga da nossa mãe, por um processo de mielinização do nosso sistema nervoso. Então, do 0 aos 5 anos de idade, o nosso processo de mielinização do sistema nervoso, que seria o quê? Imagine um fio, um cabinho, tá? Ele tem a borracha, né? E dentro tem um monte de fiozinho de cobre, não é assim? Então, imagine que essa capinha é a mielinização do sistema nervoso. E de 0 a 5 anos, você vai passando por esse processo de mielinização. E a cada momento da sua vida, quando você está na barriga da sua mãe, é um momento. Quando você sai da barriga da sua mãe e começa a amamentação, é um momento. Quando você começa a ter movimentos, quando você começa a ter movimento nas perninhas do esfíncter, de fazer xixi, de fazer cocô no piniquinho, lembra disso? Quando você começa com 5 anos, já entender o mundo em pares, meu pai é da minha mãe, minha tia do meu tio, minha avó é do meu avô. Todos esses momentos vão sendo registrados, né, no nosso sistema nervoso, e essa mielinização vai sendo formada com base na percepção da criança. Então vejam como vocês podem ter filhos, ou vocês, entre vocês, na família de vocês, irmãos que vieram da mesma mãe, do mesmo pai, moraram na mesma casa, e um tem um corpinho e outro tem um corpinho totalmente diferente. Uma é mais magrinha e a outra é mais gordinha. Uma tem os braços mais longos, a outra tem os braços mais curtinhos. Enfim, tá bom? Então, tudo isso vai sendo, essas dores, né, e esses recursos também vão sendo dados do 0 aos 5 anos de idade. E aqui a gente já começa a entender. Então, Paula, tá tudo lá na minha infância? Caramba, que coisa louca isso. Sim, e eu vou te levar, eu vou te conduzir, vou te pegar pela mão, passo a passo, para te mostrar qual é o seu traço, qual é o traço do seu parceiro e aonde é que vocês estão, ó, se pegando, aonde é aquele fio, aquele véu, né, que fala, putz, eu não sabia. Que foi a mesma cara que eu fiz quando eu descobri o porquê que meu marido não gostava de contato. Eu falava, meu Deus do céu, eu vou ter que voltar lá, eu vou ter que falar com ele, eu vou ter que pedir desculpa. É isso. Paula, uma coisa que é importante, é científica, né, da neurociência, mas é importante. Então, as nossas memórias, até os 5 anos, fica na nossa amígdala, não é essa, é a amígdala cerebral. E ali eu não me lembro das coisas. Eu só começo a me lembrar quando tudo aquilo já tá no meu neocórtex e tal. Então, peraí, eu acabo sofrendo na minha vida adulta por algo que eu ainda nem conheço. Eu nem sei, eu nem me lembro disso. É isso aí, galera. É disso aí que eu tô falando. E é por isso que conteúdo da internet, só conteúdo gratuito, livros, não te levam para onde você quer chegar. Por quê? Porque não adianta só conhecer. Você vai precisar de uma jornada. Você vai precisar de uma experiência. Não adianta só eu te dizer isso. Você precisa viver isso.
Você precisa estar contido neste processo. A tua história precisa estar aqui, entende? Para você olhar para isso, entender isso, jogar luz nisso e falar: agora eu entendi. Tem alguém aí que já passou por esse processo e que entendeu o que te impedia de viver uma vida, um relacionamento mais abundante, mais próspero? Tem alguém aí que já passou pela jornada? Dá um joinha aí pra mim, dá um sim pra mim. Ah, tá. Bom. Alaine, oi Laine, seja bem-vinda. Eu lembro. Foi bem lindo seu momento com a gente, viu? Foi muito gratificante. Tira um print depois, Laine, coloca para as mulheres, me marca, para elas verem as suas considerações, as suas reverberações, de como foi vivenciar tudo isso para você, como é que você tá hoje, tá bom? Vai ser um grande prazer compartilhar da sua grande história com outras mulheres, né? Mulheres crescem com outras mulheres. A Carlinha falando aí também. Ai, que delícia ver vocês aqui. Meninas, tirem um print e postem lá e me marquem, tá bom? Desse momentinho aqui, ó, com os bonequinhos lindos, pra gente mostrar para outras mulheres que sim, é possível a gente viver uma vida e um relacionamento mais próspero e mais abundante, tá bom? Por favor, tá? Não tire um cara de bêbada. Sempre nos nossos encontros em grupo, eu sempre tô mais pra lá, né? Bom, mulheres, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: tudo isso vocês precisam passar por um processo de autoconhecimento. Tudo começa em vocês mesmos. Então não adianta ficar cobrando do meu parceiro algo que primeiro eu preciso resolver. Mas eu já quero te ajudar aqui com um primeiro passo, né? Então eu quero que vocês analisem. Eu não sei se você está casada atualmente ou se você está namorando com alguém. Observe o corpinho dele, observe o seu corpo, veja o que você gosta nos comportamentos, nas atitudes dele e nas suas também. E veja quais são as diferenças do corpinho de vocês ou dos ex que vocês já tiveram. Como era o corpinho de um, como era o corpinho de outro, quais eram os comportamentos que cada um deles, que eles tinham, que eu gostava e que eu não gostava. E depois observem, para ver qual é o padrão de repetição que vocês estão seguindo. De todas essas pessoas que já passaram pela minha vida, tem algo ali que sempre se repete? Ou sempre termina pelo mesmo motivo? Então, é importante a gente começar a dar consciência para isso, tá bom? E vocês vão observar que vai ter, em algum momento, algum padrão em comum. Entende? Ou todos eram magrelos. Ou não, todos eram mais fofinhos. Ou até era magrelo e depois que a gente ficou junto engordou. Entende? Vão ter esses padrões. Eu sempre gostei de homens que fossem muito comunicativos. Ou não, sempre gostei de homens que dominassem, que tomassem a frente. Então, vão observando esses padrões, tá bom? E vão vendo quais são esses padrões que se repetem na vida de vocês. Fechou? É isso que eu tinha para vocês hoje. Eu espero ter contribuído enormemente, trazendo aqui um pouquinho de conhecimento de tudo que eu já vivenciei e de tudo que eu ajudo e auxilio hoje como mentora de mulheres na vida de muitas e muitas mulheres, para que elas vivam sim uma vida e um relacionamento descomplicado, maduro, próspero e desse jeitinho aqui, ó, sem mimimi, tá bom? É na lata. Deixa eu ver. Fazer constelação para relacionamentos é melhor fazer os dois? Olha, eu vou te falar o seguinte, Laine. Depende. Eu vou falar sobre mim como consteladora, tá bom? Muitas vezes, o que eu vejo em casais? A mulher vem e quer que o homem venha também, entende? Se é uma vontade, uma necessidade dos dois, por uma dor, por um entendimento, poxa, vai ser muito bacana. Mas, se a mulher quer que o homem venha e ele vem só porque ela quer, isso não é legal. Isso não é legal, porque ele não vai estar preparado para ver possivelmente o que o campo ali lhe mostra, né? Então ele vem porque outra pessoa quer e não porque ele está naquela posição gelatina de querer entender e olhar para aquilo que o impede de seguir ou que pode estar emperrando a vida dele ou a vida de vocês, enfim, tá bom? Mas quando você abre uma constelação de casal para você, por exemplo, ali algo já é mostrado, né? E dependendo se for online, alguma coisa nesse sentido, ele também pode assistir isso depois,
se fizer algum sentido para ele, mas em forma de ver depois, né? E não participar propriamente dito. Tá bom? Legal? Joia! Fico muito feliz de ver vocês aqui, tá bom? E amanhã tem live de novo, às 15 horas, e eu quero ver se eu trago mais dores. Eu vou ver como que... Eu vou colocar uma caixinha e eu quero ver se tem perguntas, né, sobre a live que a gente fez hoje. Se vocês querem saber mais sobre isso, e aí amanhã eu trago mais dores e recursos dessas pessoinhas lindas no meu coração, tá bom? Um beijo grande pra você e até amanhã.